Vamos chamar os vencedores da categoria de fundos imobiliários. Muito bom, gente. Parabéns aos vencedores. A gente vai ver mais nesse painel aqui que os fundos vencedores são fundos que aplicam em papel, não são fundos de tijolo. Então, o que é isso? São fundos que investem em títulos ligados ao mercado imobiliário, em vez de investirem nos imóveis em si, em vez de investir num prédio, num galpão logístico e outros imóveis. A gente tem três desses gestores premiados aqui, para falar sobre as estratégias que eles adotaram e como eles estão investindo agora. Queria dar boas-vindas a todos eles. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo. Vamos começar aqui. Boa noite, Quebra-gelo. Já fala boa noite aí, já se apresenta. Quer começar aí pelo canto? Fala, Marcos. Como é que tá? Vai lá, Selegato. Tudo bom? Como é que tá? Fala, Samuel. E aí, gente, como é que tá, Gil? Tudo bem, tudo certo. Gente, vocês querem se apresentar, então, em 15 segundos, para a gente ter bastante tempo para conversar, mas para as pessoas saberem também quem são vocês e rapidamente os fundos que vocês fazem a gestão. Bom, pessoal, prazer. Meu nome é Rafael Selegato, sou gestor do Iridium Recebíveis Imobiliários e RDM11. E, fico muito feliz aqui com a premiação, muito orgulhoso de estar novamente aqui com vocês hoje. Boa. Malheiros, quer falar? Claro, eu sou Eduardo Malheiros, sou gestor do HCTR 11, também muito feliz, orgulhoso aí, assim como toda a equipe aqui da Equitare com esse prêmio. Estava brincando aqui antes com a turma que estou em desvantagem aqui, porque tanto Iridium quanto Banesh são cotistas relevantes aqui da Equitare, e meia mentira que eu contar aqui, eles vão cair em cima de mim na hora. Boa noite a todos. Eu sou o Marcos, sou gestor do Banesh DPVM. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Para nós é uma honra muito grande receber esse prêmio, esse reconhecimento. Como o Eduardo falou, nós somos cotistas, acho que nós escolhemos muito bem, né, o fundo de investimento imobiliário para compor a nossa carteira. Rafael Selegato, a gente conhece aí há mais tempo, né, Rafael? Nós tivemos aí quando o nosso fundo nasceu, né, o Rafael nos ajudou no processo de maturação do fundo. Então, assim, estamos em casa, vamos dizer assim, entre amigos, né? Pessoal, explica brevemente para a gente a estratégia dos fundos de vocês. Eu acho que, até fazendo um preâmbulo aqui, no ano passado, o mercado de fundos imobiliários como um todo sofreu, né? A gente viu que a Bolsa conseguiu zerar as perdas, fechou ali no positivo, 2 e pouco positivo. Os fundos multimercados, que chegaram a ficar negativos em algum momento do ano, se recuperaram. Os fundos de crédito, que a gente acabou de ver agora, também tiveram no negativo ali em determinado momento, mas os fundos imobiliários, como um todo, não se recuperaram, exceto por um tipo específico, que são os fundos de papel, né? Que são aqueles fundos que compram majoritariamente títulos privados ligados ao mercado imobiliário, títulos de crédito, ou compram outros fundos também, mas majoritariamente essa primeiro item que eu falei. Então, acho que os três têm em comum essa particularidade. Dito isto, feito esse preâmbulo aqui, podemos começar por você, ô Marcos, agora. Explica para a gente, assim, em 30 segundos, qual que é a estratégia do teu fundo, depois o Malheiros, depois o Selegato também, por favor. Deixa eu só fazer um aviso importante aqui, Samuel. Quem está assistindo pode mandar as perguntas para a gente aqui pelo QR Code e também pelo link que está disponível aqui na descrição do vídeo. Tá joia, pessoal? Vamos lá. Marcos, quer começar? Não, sim, pode ser. Bom, a estratégia do nosso fundo a gente entende
nós somos oriundos de um banco, né? Banco tem no DNA crédito. Então, quando pensamos em fazer um produto de investimento para ofertar para os nossos clientes que fosse isento de imposto de renda, nós tínhamos opções: debêntures incentivadas ou fundo de investimento imobiliário, né? E optamos por seguir na linha de fundo de investimento imobiliário. Hoje nós temos, inclusive, um fundo na nossa carteira que é um de crédito privado, parceria, mas o que a gente faz gestão realmente é esse fundo imobiliário que tem ativos com base imobiliária. Então, esses ativos, ao longo de 2020, eles tiveram a grande vantagem de não sofrer resgate. Acredito que essa foi uma grande vantagem dos fundos imobiliários de papel, porque são fundos fechados, e também porque a gente aproveitou para fazer várias emissões ao longo do tempo, né? Nosso fundo tem 474 milhões, mais ou menos, de PL sob gestão, e nós estamos na 8ª emissão. Então, a nossa estratégia de crescer paulatinamente, com um pipeline robusto, que a gente tenha grandes oportunidades, que a gente enxergue oportunidades que façam sentido para a carteira do fundo, na diversificação entre setores e que contribuam para agregar valor para os nossos clientes, né? Eu acho que esse que é a estratégia do fundo, crescer paulatinamente, diversificando, entendendo bem aquele fluxo financeiro que entra para a carteira do fundo, e por isso a gente conta com uma equipe muito especializada, dedicada a analisar esse tipo de produto, esse tipo de risco, e aí a gente discute em comitê as melhores opções e entra para a carteira do fundo aquilo que a gente entende como que é adequado para compor, né, e fazer e agregar valor para os nossos cotistas. O Marcos, essencialmente é um fundo que compra CRIs, correto? Certificado de Recebível Imobiliário, é isso? Correto, é isso. Essencialmente, CRI, a gente poderia até comprar outros tipos de ativos, mas não faz sentido para nós. Fluxo financeiro, crédito com base imobiliária, e a gente tem também algumas posições estratégicas em alguns fundos de investimento, como é o caso da Hectare, né, que agregam valor também para os nossos cotistas, que distribuem bom rendimento, tem ativos na carteira que a gente entende como faz sentido, né, para esse momento. Então, fundos de investimento imobiliário também compõem o leque de opções para nós colocarmos na carteira do nosso fundo e agregar valor para os nossos cotistas. Malheiros, por favor, explica um pouco da estratégia do fundo que você está representando aí hoje. Vamos lá, também é um fundo de crédito, tá? Então, um fundo focado, um fundo que compra CRI. Eu acho que o que tem específico para falar do nosso fundo é que ele é todo focado no financiamento a incorporações imobiliárias. Então, o tipo de crédito que a gente faz é para financiar o incorporador que está construindo unidades imobiliárias residenciais, basicamente. Aí a gente tem segunda e primeira moradia, mas sempre residenciais. E esse incorporador, por sua vez, para quem a gente dá crédito, vendeu imóveis para uma série de pessoas, para muitas pessoas que têm, então, um recebível imobiliário contra ele. Quer dizer, o cara comprou um terreno, loteou, por exemplo, e aí vendeu 200, 300 lotes para 200, 300 famílias diferentes. São 200, 300 famílias que estão pagando uma parcela mensal da compra do imóvel. Então, por que eu estou dizendo isso? O CRI é Certificado de Recebível Imobiliário. No nosso caso, o recebível imobiliário é sempre da compra de um imóvel residencial. É a esse tipo de lastro que a gente está exposto. E aí o que a gente se estrutura para fazer aqui é, primeiro, montar essas operações com muito colateral, com muita sobra de garantia. Então, esse cara que vendeu 200 unidades, se metade dos clientes dele
pagarem aquele boleto, a operação vai estar recebendo, vai estar enquadrada, vai estar adimplente, apesar de uma inadimplência grande na carteira do incorporador. E depois de estruturada e liquidada essa operação, muito foco no monitoramento. Então, nossa equipe aqui tem muito DNA de incorporação mesmo, a gente que entende de obra, de estande de venda, de controle de carteira, porque a gente, uma vez que investe num desses CRIs, fica muito próximo e acompanha ali dia a dia daquela operação de incorporação imobiliária. Perfeito. Rafael, quer falar? Bom, pessoal, acho que não vou ser repetitivo aqui, até porque a gente é um pouco disso tudo também. O nosso fundo IRDM, ele tem muito do perfil de crédito, como sendo um fundo de CRI, como o Marcos falou. A gente tem também as carteiras de créditos pulverizados, como o Eduardo falou. E a gente tem também uma representatividade grande dentro da nossa carteira de outros fundos imobiliários, como o próprio HCTR, como o próprio BCRI, nós também somos investidores de ambos os fundos. Então, a gente acaba sendo um pouco de tudo isso. Então, acho que vou ser repetitivo aqui se eu acabar passando pelas mesmas coisas que eles falaram, mas, grosso modo, é bem por aí. Ia perguntar agora sobre oportunidades no mercado. Quer dizer, vocês falaram sobre estratégia, e agora o que todo mundo está assistindo quer saber é o que vocês estão vendo como oportunidade agora. Então, quais são os principais investimentos que vocês têm feito e onde que vocês têm achado essas oportunidades agora? Vamos inverter um pouquinho agora. Rafael, quer começar? Bom, vamos lá. Acho que, na verdade, a indústria de fundo imobiliário está evoluindo muito. Tá? A gente começou nessa indústria em 2011 e a gente passou por todo esse processo de evolução e a gente viu todas essas mudanças acontecerem. Então, a gente partiu lá de trás dos fundos que eram muito fundo monoativo, coisas muito simples. E hoje em dia a gente está vendo fundos muito mais dinâmicos, fundos muito mais ativos, fundos que têm diversos ativos dentro deles. E a nossa cabeça é que assim, o futuro desse mercado e a evolução desse mercado, as oportunidades desse mercado vão estar exatamente nessa, assim, em olhar coisas diferentes, não só ficar no que deu certo até hoje. Temos que também fazer as coisas que deram certo até hoje, mas também olhar novas coisas, olhar novas estratégias. A gente está vendo um mercado muito em transformação constante e a nossa cabeça dentro de casa é continuar analisando esse mercado e vendo quais são as novas estratégias, as novas formas que estão vindo para gerar resultado para os cotistas. Acho que essa é a cabeça de buscar novas estratégias. Acho que assim, a gente tem um mercado de crédito, de CRI, que está muito consolidado, que ainda tem muitas operações a vir, que ainda tem muitas oportunidades a serem aproveitadas. Temos um mercado de FIIs tradicionais também, que já está mais consolidado, que também tem oportunidades já a vir a mercado que podem ser aproveitadas, mas também novas coisas, novas estratégias. Acho que talvez um exemplo muito bom seja, achei, me apropriando aí falando um pouco do próprio HCTR, que é um fundo que a gente acompanha muito de perto. Assim, eles são um exemplo muito claro que tem uma estratégia muito específica, fazem extremamente bem feito essa estratégia e conseguiram gerar resultados espetaculares aí desde que o fundo nasceu. Então, acho que é um pouco dessa linha, aproveitar o que já existe, mas também manter a cabeça aberta para olhar as novas coisas, as novas estratégias que estão vindo ao mercado. Perfeito. Marcos, quer falar agora? Não, sim. Um pouco o que o Rafael comentou, né? A gente precisa estar sempre com a cabeça aberta para novas oportunidades de investimento, mas o que a gente tem visto aí para 2021 é uma taxa de juros ainda baixa, né? Negativa no curto prazo, e isso tende a estimular muito o setor imobiliário, né? Então, a gente vê muitas oportunidades, principalmente no campo residencial, né? No setor de residência. A gente gosta bastante desse setor, acho que tem muito para crescer, né? O Brasil tem aí um déficit muito grande de moradias. A gente gosta também do crédito corporativo, né? Por facilitar um pouco o acompanhamento, mas não só por isso, mas porque são grandes empresas que emitem, né, algum tipo de ativo lastreado em ativos imobiliários, podem compor a carteira. E a gente está também olhando, né, a gente tem imagina para um futuro em transformação essa questão de multipropriedades, por exemplo, né? Talvez não seja necessariamente um boom time agora, mas a gente passa por uma mudança aí do comportamento do consumidor, que essa pandemia acho que transformou todos os setores, né?
E também o comportamento do consumidor. O consumidor, ele quer sair da pandemia, acho que tem uma demanda represada por aproveitar um pouco mais a vida, né? E isso, se a gente olha aí o câmbio, que tende a se acomodar 5, 4 alto, o câmbio é uma variável muito difícil de você fazer qualquer previsão, mas você começa a estimular um pouco mais o turismo nacional. Então, você acho que tem oportunidades interessantes também, que olhando um pouco fora da caixinha, né, entendendo bem o setor, entendendo bem o que tem de oportunidades, eu acho que é um setor também que, passada essa pandemia, a gente espera que passe logo, né? Isso aí vai depender muito da velocidade de vacinação, do comportamento da própria população em relação a esses desafios de manter o distanciamento social, que é bom não só bom para a saúde, né? Que a gente está vivendo uma questão muito complicada do ponto de vista sanitário, mas é muito bom para a economia a gente conseguir atravessar logo essa fase, né? E novas oportunidades vão surgir. Tenho certeza que a gente estar atento para essas novas oportunidades acho que faz todo sentido, né? E para o nosso fundo, como eu falei, a gente olha o fluxo financeiro da operação, entendendo aquele fluxo financeiro, e aí o que o Eduardo comentou, se tem umas garantias interessantes, se você tem um colateral interessante, acho que faz sentido olhar todo tipo de oportunidade, né? Nós não temos um nicho específico, né? A gente gosta de olhar um bom negócio, e um bom negócio ele pode existir em vários setores. Boa. Eu só quero, o Malheiros, eu não vou perguntar para você o que você está fazendo tanto, porque a tua estratégia ela é mais... você oscila menos, né? Você é bem focado em CRIs, muito de loteamento, residenciais, enquanto os dois da ponta aqui, o Selegato e o Marcos, olham não só CRIs, né? Eles alocam em fundos também. Só uma coisa que eu queria, antes de perguntar para você, uma outra coisa, Selegato, você é um cara que gira bastante a carteira, né? Você é bastante oportunista. Oportunista é um termo ruim, né? Você faz operações oportunísticas. Pessoal, não é oportunista, não. Ele aproveita as oportunidades. Nesse exato momento, e aí Marcos pode complementar também, mas ele já falou um pouquinho. O que você está vendo de oportunidade agora, olhando a parte de fundos em geral? Tirando os CRIs, né, nos quais você tem uma carteira estrutural ali, naquela parcela que você dedica para fazer outros fundos imobiliários, você tem uma preferência específica por um tipo de fundo ou não? Eu não sei se você pode falar sobre isso de maneira mais ampla. O fundo está em período de silêncio aí. Só aproveitando até, Samuel, obrigado. O IRDM está em período de silêncio, então a gente tem que se limitar um pouco a algumas coisas que a gente pode falar com relação a isso. Mas acho que com relação a mercado em geral, acho que não vejo problema, tá? Acho que um ponto importante que a gente acha, tá, Samuel? A gente já tem, na nossa opinião, você tem hoje uma indústria que está ainda... que tem que se provar um pouco no sentido de os fundos de ativos reais, shoppings, lajes corporativas, ainda estão se provando como é que eles vão sair da pandemia. Então é uma indústria que ainda tem uma série de dúvidas com relação a como é que ela vai evoluir. Sem dúvida nenhuma vão evoluir, mas acho que teremos ainda muitos sinais pela frente dentro dessa indústria. A gente tem um mercado de logística que já está, na nossa opinião, um pouco caro, que ele já performou bem durante a pandemia e a gente não vê muito mais espaço para continuar performando tão bem assim, mas é um mercado que já está mais consolidado novamente e numa direção já mais clara, mais positiva. O mercado de fundos de CRI que a gente já tem hoje na indústria, também já é um mercado já bem mais consolidado, bem estabelecido. Como eu falei, acho que o que vale, o que a gente está vendo de oportunidade hoje, na verdade, são novas teses. Acho que é ali que a gente está trabalhando. Como eu falei, hoje a gente tem uma indústria de fundos imobiliários já de um nível de maturação muito superior que a gente nunca viu. É o momento mais evoluído que essa indústria teve até hoje. Então, isso abre oportunidade para novas teses. Teses mais específicas, como os CRIs multipropriedade, eventualmente fundos de incorporação que estão no mercado. Então, são teses que ou não existiam ou ficaram congeladas por muito tempo e agora estão voltando ao mercado, a gente volta a ver essas oportunidades reaparecerem. Então, acho que é aí que a gente
consegue ainda enxergar mais ganho a tirar. Porque a gente tem, como eu falei, os fundos de lajes, de tijolos, por assim dizer, já estão mais estabilizados. Então, acho que ainda tem algumas coisas para se provar, para que rumo que vai. Os de CRI também já estão estabilizados, mas você tem coisa nova vindo no mercado. Então, acho que é ali que a gente olha, está vendo as oportunidades. Ótimo, Selegato, obrigada. Chegou uma pergunta aqui sobre IGPM, de quem está assistindo a gente, né? Então, acho que eu vou fazer uma introdução sobre isso antes de fazer a pergunta. Quer dizer, a alta do IGPM no ano passado, né, nos últimos meses, motivada principalmente pelo dólar, porque o dólar tem uma influência grande na inflação medida pelo IGPM, né? Fez esse índice passar aí de 20%, e isso acabou beneficiando muitos fundos imobiliários de papel, porque os reajustes também são atrelados ao IGPM. Só que, enfim, esse movimento possivelmente acabou, o cenário mudou, então eu queria que vocês fizessem uma análise sobre isso. Acho que o Samuel também quer acrescentar uma pergunta. Eu acho que dá para... Essa que eu estava separando especial para o Malheiros, porque a carteira dele tem uma presença grande de ativos corrigidos pelo IGPM. Então, acho que a primeira pergunta, Malheiros, se ao longo do ano passado você teve problemas com os devedores desses títulos, porque o IGPM, para quem não acompanhou, que é esse índice que corrige o aluguel, também é o índice que corrige muitos títulos lastreados em loteamentos, em imóveis residenciais, subiu mais do que 23% no ano passado. E os títulos nos quais o Malheiros investe, muitas vezes pagam IGPM mais 7, IGPM mais 10, IGPM mais 12. Não sei se tem mais do que isso na carteira atualmente, ô Malheiros. E se você somar esse IGPM mais 10, daria, por exemplo, 33%, né? A primeira pergunta é essa, assim, você teve problemas com pagamento, você teve que renegociar, alguém querendo trocar o IGPM por IPCA, por exemplo? Essa é a primeira parte. E aí a segunda parte é como que vocês estão olhando aqui para frente, né? Vocês acham que vocês, eu sei que vocês não são macroeconomistas, não é esse o foco de vocês, o foco é crédito e fundos imobiliários, mas olhando para frente, dentro do círculo de competência de vocês, o que é a perspectiva? Vocês têm fugido dos títulos atrelados ao IGPM ou vocês mantêm eles ainda como uma parte relevante da carteira? Começando pelo Malheiros, né? Que não falou ainda. Isso, deixa eu só dar um ou dois passos para trás aqui antes de te responder. O IGPM, não me pergunte por quê, mas ele é um índice muito atrelado ao mercado imobiliário, tá? Tanto que quando a gente vê uma alta grande do IGPM, como aconteceu ano passado, a capa do jornal é inflação do aluguel sobe 25%, porque é tradicionalmente o índice que reajusta os aluguéis. É também o índice que, em muitos casos, reajusta a carteira de venda de imóveis. Então, aquilo que eu estava explicando, eu empresto dinheiro para um incorporador que, por sua vez, vendeu imóvel a prazo para centenas de clientes. Como é que eu escolho qual vai ser o índice de inflação do meu CRI? Pura e simplesmente o mesmo índice de inflação que corrige as prestações de compra de imóvel daquele incorporador. Então, ano passado eu vi até alguns comentários, o gestor foi super inteligente e alocou muito em IGPM. Não tem inteligência nenhuma, é simplesmente replicar o que o incorporador faz. E por que isso? Para a gente não ter descasamento. Então, se ele tem muito incorporador que financia IPCA, se eu der o crédito para esse cara que financiou o cliente dele a IPCA e eu emprestar para ele a IGPM, um ano como o ano passado teria sido catastrófico, que a carteira dele ia corrigir a 4 e a dívida ia corrigir a 25. Agora, o que acontece, e aí entrando bem na pergunta que tivemos um problema, é ruim você ter uma correção tão elevada, porque o que está acontecendo na ponta? O incorporador não quer perder o cliente e o cliente fala 25 na minha parcela, eu não aguento. Então vamos ter que renegociar e a gente está vendo a maioria, na média, renegociar ali para metade do valor, então alguma coisa próxima de 10. A nossa dívida, a gente não consegue fazer essa renegociação do que já passou.
Então, o cara que tomou comigo a IGPM um ano atrás, hoje é exatamente isso que você falou. Se o IGPM mais 12, 25 de inflação mais 12, a dívida dele corrigiu a 36. O ativo que lastreia essa dívida, como eu falei, teve que ser renegociado e não valorizou 36. Então, o que a gente viu foram as operações ficarem mais apertadas. A dívida corrigiu mais do que o ativo que lastreia aquela dívida. Agora, de novo, como a gente faz operação com muita margem de segurança, com muita gordura, nenhuma operação nossa deu problema, precisou ser renegociada por conta desse aperto. De novo, mexer no passado a gente não vai, a dívida que corrigiu até agora está corrigida. Agora, a gente está sendo muito sensível àquele incorporador que nos procurou e falou, pô, o passado já foi, mas vamos daqui para frente trocar o indexador. Eu estou trocando na minha carteira também, o teu racional é seguir o indexador da carteira, vamos trocar. E aí a gente não tem, se foi perfeito, não tem o call macro de operar índice de inflação. A nossa meta aqui é dar retorno real elevado. O retorno real é o spread, é o quanto acima da inflação a gente está rendendo, e aí um mix, ou mesmo uma concentração maior no IPCA, que para o nosso cotista, que é pessoa física, é o índice que impacta mais a vida dele, a gente está plenamente satisfeito em concentrar mais em IPCA, se isso for trazer mais previsibilidade para as carteiras e mais aderência, de novo, entre ativo, que é a carteira de recebíveis, e a dívida que o fundo carrega. E essa mudança tem acontecido, né? Quer dizer, os novos contratos aí têm sido atrelados mais ao IPCA do que ao IGPM? Assim, hoje qualquer operação nova que você vai discutir, o incorporador está fugindo do IGPM igual o diabo foge da cruz, né? E interessante que isso é cíclico, eu acho né? Que até o timing errado para mudar, porque o IGPM, Exato, historicamente, é muito cíclico, entendeu? O IPCA vai ficar aí por volta dos 4 a vida toda. O IGPM você tem anos muito altos, mas tem anos que ele é negativo também. Então, nem sei se é bom para o incorporador fazer essa troca nesse momento. Mas para a gente ter um índice mais estável ali, que dê menos susto na cadeia como um todo, eu vejo como positivo. Eu lembro que um movimento parecido aconteceu em 2002, e foi o mesmo estresse, né? Acho que o GPM subiu nessa ordem de grandeza, aí 25%, e foi o mesmo Deus nos acuda, e no ano seguinte, acho que foi -1, menos alguma coisa. E é interessante que agora, quer dizer... Foi a maxi desvalorização daquela época, do Lula sendo eleito, e a coisa acalmou no ano seguinte, com uma política menos assustadora que ele praticou, o dólar cai e o GPM cai junto. E agora o IPCA tende a subir, né? A expectativa é essa, então talvez seja um momento, como você falou, né? Não dos melhores para fazer essa troca. Exatamente. A gente está fazendo, de novo, sem esse cálculo em mente, tá, de que agora é melhor IPCA, mas se você compara a carteira do fundo de 3 meses atrás com hoje, a gente já tem um percentual muito maior de IPCA do que tinha antes. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Selegato, acho que o Malheiros pode comentar também, o Marcos. Vocês deram uma entrevista aqui numa matéria que está hoje no site do Infomoney, falando que os fundos de CRI viraram moda, até pelo retorno positivo que vocês tiveram nos últimos anos, tem muita procura, então como tem muita demanda, isso tem feito sair ao mercado uma oferta que não tem uma qualidade tão elevada. Então eu queria que vocês dessem um conselho, ou alguns conselhos para os investidores, quer dizer, como que o investidor pode fazer para evitar as armadilhas aí do mercado e escolher fundos que têm capacidade de gerar bons retornos? Só um complemento aqui na pergunta da Gil, qualificar também o que seriam as armadilhas, não só como evitá-las, mas quais são as armadilhas? Bom, pessoal, Juliana, obrigado pela pergunta. Antes, eu só queria voltar um pouquinho no ponto que eu acho que o Edu estava comentando, só para, acho que vale a gente separar um pouco que existe uma diferença entre a dinâmica da inflação em um fundo de laje, em um fundo de shopping, e a dinâmica de inflação num fundo de CRI. Acho que isso é importante a gente segmentar para que os investidores entendam essa diferença. O que acontece? No fundo de laje corporativa, por exemplo, você tem um prédio alugado para alguma grande empresa, e essa empresa paga aquele aluguel periodicamente.
e anualmente esse aluguel é reajustado à inflação. Tá? Então, o que eu quero te dizer aí? O que eu quero dizer com isso? Anualmente, a renda que aquele aluguel vai gerar para o fundo e, consequentemente, vai gerar dividendo para os cotistas é reajustado pela inflação. Então, quando você fala, por exemplo, que um fundo de laje está entregando de retorno IPCA mais 6, na verdade, ele está entregando 6 e esse 6 é corrigido anualmente pelo IPCA. E parte do princípio que o ativo imobiliário, que é o que o fundo detém, também está sendo corrigido. Então, que aquele prédio também está valorizando anualmente, pelo menos pela inflação. Tá? Mas o cotista ele não vê esse efeito pass-through, esse efeito de passagem da inflação tão intensamente nos fundos de imóvel. Por quê? A parte relevante da inflação fica retida na própria valorização do imóvel. Quando você está falando de um fundo de CRI, o fundo de CRI ele paga, quando a gente que é fundo recebe os juros e correção monetária dos nossos ativos, dos nossos CRIs, a gente recebe os juros e a correção monetária. Então, e a gente também paga como dividendo para os nossos investidores os juros e a correção monetária. Então, o investidor vê esse efeito de passagem muito mais intensamente da inflação, por causa que os CRIs, eles não estão sendo... Eles não só corrigem a inflação, eles distribuem essa inflação junto. Tá? Então, acho que é importante você ter essa diferenciação, porque, na nossa opinião, isso ajudou muito os fundos de CRI nesse período, porque os cotistas viram e sentiram na pele esse retorno adicional que os fundos de CRI conseguiram dar, porque a inflação é repassada diretamente para o dividendo, enquanto os fundos de lajes, de ativos reais, de tijolos, não conseguem fazer esse efeito de passagem tão diretamente. Então, acho que isso é um ponto importante para você ter essa diferenciação, que realmente os fundos de CRI performaram melhor nesse período do que os fundos de ativo real. Eu acho que um segundo ponto interessante é que a gente sofre muito menos, ou praticamente não sofre, com vacância, por exemplo. Tá? Então, no fundo de CRI, isso não existe a vacância. A gente não sofre esse impacto. Assim como os fundos de laje e de ativos reais acabam sendo impactados. Então, eu acho que esses dois pontos acabaram ajudando bastante. Foi o que, na nossa opinião, ajudou a jogar os fundos de CRI para a moda, para serem os fundos que estavam gerando maior interesse dos investidores, maior crescimento e tal. Eu acho que, como a Juliana estava comentando, assim, a gente está vendo, sem dúvida nenhuma, um momento onde os fundos de CRI estão na moda, na nossa opinião, e estão crescendo bastante. Novos fundos, novos entrantes estão entrando nesse mercado agora. E, obviamente, que isso tudo gera competição entre os ativos. Então, os ativos que a gente vai trabalhar, em grande parte, você acaba tendo sobreposição entre mais de um fundo trabalhando o mesmo ativo. Tá? Acho que um ponto positivo para a gente é que a gente está vendo uma indústria em crescimento de mercado de capitais como um todo. A gente está vendo um crescimento muito intenso da Bolsa, um crescimento muito intenso das empresas buscando o mercado de capitais como uma alternativa de financiamento em detrimento ao antigo financiamento bancário tradicional. Então, antigamente, uma empresa queria um financiamento de longo prazo, ela buscava BNDES, hoje em dia ela já busca o mercado de capitais. Isso tudo beneficia a indústria dos fundos de CRI, que isso tudo acaba gerando mais matéria-prima para que os gestores possam trabalhar mais tipos de ativos, novos tipos de ativos. Então, acho que esse é um ponto importante, que, assim, da mesma forma que a indústria cresce de CRI, de fundos imobiliários como um todo, na ponta final, a indústria de ativo real, o mercado imobiliário, vê hoje o mercado de capitais como um aliado muito maior do que era antigamente. Então, a gente vê esse crescimento do mercado de capitais em detrimento do antigo crédito bancário de uma forma muito positiva, e isso acaba nos ajudando bastante a ter matéria-prima para trabalhar, CRIs, etc. Perfeito. E os conselhos, Rafael, para os investidores, para evitar as armadilhas? Quais são as armadilhas, né? Como o Samuel levantou aqui, e como evitá-las? Eu acho que, assim, é difícil falar quais são as armadilhas, porque, assim, o mercado ele é muito dinâmico, muda muito, então cada hora a gente vê coisas novas. Como a gente teve no passado, renda mínima garantida, por exemplo. Hoje em dia a gente começou a ver uma renda mínima garantida de novo, mas travestida de outros nomes, travestida de outras estruturas. Acho que, assim, coisas que não são recorrentes e sólidas, no sentido de, poxa, de você ter a capacidade de entregar aquele resultado por um longo período de tempo, sempre tem que ser olhado com cuidado. Tá? Acho que isso é sempre importante você analisar. E eu acho que aí eu quero trazer um pouco do que o Samuel falou antes de começar o painel de fundos imobiliários, sobre a forma como analisam fundos de investimento.
E ele falou muito de gestão, de pessoas, de equipes. E isso eu acho que é uma evolução que a gente está vendo no mercado de fundos imobiliários agora. Antigamente, o mercado de fundo imobiliário ele era muito atrelado ao ativo. O investidor queria saber qual prédio que aquele fundo detinha, qual shopping que aquele fundo detinha, qual ativo que aquele fundo detinha. Hoje em dia, com a evolução toda que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários, mais e mais, na nossa opinião, a gestão é a relevante. A gestão importa. Obviamente que assim, o ativo por trás também é relevante, sem dúvida, mas você ter uma gestão qualificada, uma gestão capacitada, que tem condição de trabalhar aquele ativo da melhor forma possível, isso tem muito valor daqui para frente, na nossa opinião. Sempre foi relevante, mas a gente achava que os cotistas olhavam muito pouco para isso. A gente vê os cotistas olhando mais para isso e a gente espera que isso se torne mais e mais recorrente dentro das análises dos cotistas. Eu acho que, da mesma forma que o Samuel comentou, como ele analisa um fundo, seja um fundo multimercado, seja um fundo de ações, seja um fundo de crédito, hoje fundo imobiliário está virando fundo. Ele não está virando só um ativo, ele está virando também um fundo com gestão ativa, e a gestão é extremamente importante. Então, se eu pudesse dar um conselho aí para os investidores, tanto os 1.200.000 antigos como os novos entrantes que estão entrando nessa indústria, olha a gestão, olha o time de gestão, olha o que essa equipe já fez, pretende fazer, quais são as teses. Isso é extremamente relevante, tá? Às vezes mais do que o próprio ativo em si. Legal. Marcos, você quer falar um pouco sobre isso também? Quer dizer, como que o investidor pode evitar as armadilhas que podem surgir no mercado daqui para frente, se você concorda com essa tese, né, obviamente. Acho que você está no mudo, Marcos. Está no mudo, Marcos. Desculpa. Eu concordo sim que existem algumas armadilhas que o investidor iniciante ele comete, né? Às vezes você vai olhar simplesmente para o dividendo que aquele fundo está distribuindo, sem saber qual foi o que gerou aquele dividendo, se aquilo é realmente recorrente, se aquilo parte da estrutura dos ativos que tem na carteira do fundo. Então, existem algumas questões que o Samuel abordou de forma muito assertiva. Antes, aí eu tenho que repetir o que o Rafael falou, porque o Rafael praticamente deu uma aula aí, né, a respeito desse assunto. É uma pessoa que tem muito conhecimento para passar. Mas, realmente, se você for olhar alguns ativos que não são recorrentes, alguns dividendos que não são recorrentes, às vezes você vai na dica do amigo, né? Porque que o fundo tal, tem que olhar o gestor, tem que olhar aqueles pontos que vocês colocaram, né? A integridade do gestor, o que ele entrega, se aquele caminho que ele percorreu até então ele foi um bom caminho. Também isso não garante que no futuro ele vai continuar trilhando aquele bom caminho, mas pelo menos é um indício de que aquele gestor conseguiu passar por um momento, por exemplo, como nós vivemos no passado recente, né? Ainda estamos vivenciando um momento de muita turbulência, entregando bons resultados, né? E aí tem que entender também por que determinado fundo, por exemplo, não está performando tão bem ou está performando muito bem. Então, eu acho que o caminho passa pelo conhecimento. O investidor ele tem mudado de postura, a taxa Selic em baixa, ele estimula o investidor a buscar outras alternativas de investimento, e ele vai mais assim, o que deu mais? Talvez essa não seja a melhor pergunta, o que deu mais, né? Ele tem que olhar para quais são os objetivos financeiros que ele tem, né? Quais são os compromissos que ele tem. Faz sentido eu ter esse determinado ativo na minha carteira? Eles estão condizentes com a minha expectativa de vida? Eles estão condizentes com o meu conhecimento do mercado financeiro? Eles estão condizentes com a minha necessidade de liquidez? Eu vou transformar esse ativo em liquidez se eu precisar? Então, acho que faz parte de um conhecimento, de uma educação financeira e de um acompanhamento mais aprofundado dos ativos onde eu estou investindo. Afinal de contas, a gente trabalha bastante para juntar um suado dinheirinho, né? E esse dinheirinho tem que ser bem aplicado aonde os gestores entregam valor para os seus cotistas. Essa é uma preocupação nossa, inclusive, né? A gente tem, como eu falei, nosso fundo já está na 8ª emissão, a gente faz emissões pequenas, né? Chamando esse nosso cotista, estimulando esse nosso cotista a participar da emissão. Afinal de contas, ele está conosco, ele acredita no nosso trabalho. Então, chamar uma grande emissão, talvez ele não vai conseguir participar, e aí a gente
cresce junto. Acho que esse é o nosso objetivo, crescer junto com o cotista, dando a ele boas opções de investimento dentro da nossa carteira, que tende a ser pulverizado. E aí, falando um pouquinho sobre os índices de inflação, a gente gosta de estar bem diversificado nos índices também, né? Não só IGPM, mas IPCA, às vezes tem alguma coisa de CDI. Então, a gente tem uma diversificação setorial em índices também de correção de inflação. Então, acho que a dica é educação financeira, conhecer, aprofundar mais aonde eu pretendo fazer o investimento. Acho que esse seria o caminho. Perfeito. Marcos Malheiros, você tem alguma coisa para acrescentar? Acho que eles já falaram bastante bem aí. Acho que o que eu tenho para acrescentar, Juliana, é que acho que esse tema surge porque a gente está num momento muito positivo para o mercado de crédito, fundos imobiliários de crédito em especial. E aí, eu ainda não li a matéria que você comentou, mas eu lembro bem da conversa que eu tive com a Beatriz, e o ponto que eu coloquei é que em momentos o tipo de ativo está na moda e que você tem uma euforia, você estimula que muito dinheiro seja captado para essa tese, e esse excesso de dinheiro, como o mercado é cíclico, eu acho que o Howard Marks explica super bem esse ponto da ciclicalidade dos mercados e como o nosso comportamento nos diferentes momentos do ciclo é o que triga os próximos movimentos do ciclo. Então, o que ele quer dizer? Quando está tudo super bem, as operações estão performando, está dando dinheiro, você atrai muito dinheiro. Quando tem muito dinheiro, ele precisa ir para algum lugar e o risco é começar a ir para lugares não tão bons. Indo para lugares não tão bons, vai ter problema, todo mundo vai se assustar, vai pular fora e aí a gente vai ver um ciclo de baixa. Por que eu acho que o mercado de crédito privado no Brasil, e aí fundo imobiliário de CRI está dentro dessa categoria, está um pouco protegido disso. O Selegato falou, eu queria reforçar um ponto. É a migração que o crédito está fazendo, não só dos bancos para o mercado financeiro, mas muito especificamente do Estado para o mercado. Para você ter uma ideia, entre 2013 e 2019, se você pegava todo o volume de crédito existente no Brasil, mais de metade estava nos bancos públicos. Então, é BNDES para a empresa, para grandes empresas, Caixa e Banco do Brasil para as empresas menores e para a pessoa física. A gente agora está com uma linha mais, vou até falar batendo na madeira aqui, mas ainda dá susto, mas um governo de uma linha mais liberal, em que fala, não é o Estado que tem que dar crédito, é o mercado de capitais. Então, o mercado de crédito privado está crescendo e tem muito espaço para crescer, sem que isso signifique uma expansão muito grande do crédito total. Por quê? Porque ele está, na verdade, ocupando o espaço que era, na minha opinião, erradamente ocupada pelo Estado via bancos públicos. Então, eu sou muito otimista com o crescimento do mercado de CRI. Eu acho que o crédito imobiliário tem características específicas. O painel anterior foi sobre fundos de crédito. Fiquei muito feliz de ver o Christopher da Capitânia, que é uma das casas mais conceituadas aí no mercado de crédito, falar que de dois setores que ele gosta mais, um é o imobiliário. Tem muita razão de ser, porque é um crédito que tem, por definição, uma garantia real, é um crédito que você consegue conceder por mais longo prazo, porque o ativo real não se deprecia, o imóvel não se deprecia, e o crédito via fundo imobiliário ainda tem uma vantagem que se contrapõe aos fundos de crédito tradicionais, que é o fato de não ter resgate. Isso, primeiro, não faz acontecer o que aconteceu ano passado com os fundos de crédito, que todo mundo resgata, o operador, o gestor, mesmo que esteja com uma operação boa, é forçado a se desfazer e com isso a operação perde valor. Isso não acontece com a gente. E esse fato nos dá a tranquilidade de emprestar dinheiro a longo prazo para empresas menores e que, portanto, é um crédito menos líquido. Pega toda a minha carteira aqui no HCTR,
Se fosse um fundo que tem resgate, eu não poderia fazer mais nem metade daquelas operações. Porque imagina, vem um momento de baixa, o pessoal pede o dinheiro de volta, eu tenho que me desfazer de um CRI que eu financiei um projeto de loteamento em Macapá, por exemplo, um exemplo de uma operação que a gente tem no fundo. Não, seria impossível. Então, isso viabiliza para a gente fazer operações que tenham um spread melhor, que tenham uma qualidade muito boa, porque eu sei que vou conseguir tranquilamente carregar ela por todo o prazo que ela foi estabelecida. Tá ótimo, Malheiros. Bom, chegaram algumas perguntas bem específicas sobre o fundo da Iridium, que eu sei que o Selegato não pode responder por causa do período de silêncio, então vou deixar em stand-by aqui. E a gente está chegando ao finalzinho, Samuel. Quer fazer a última pergunta? Sim, na verdade a gente já estourou o tempo. De novo, é chato esse timer ali, mas vamos lá. A última pergunta, pessoal, é um pouco fora do dia a dia de vocês, mas, por outro lado, é totalmente dentro do setor que vocês todos dominam, que é o setor imobiliário. A pergunta que muitas pessoas físicas estão se fazendo hoje em dia, e que às vezes os nossos analistas aqui da XP, de fundos imobiliários, recebem também. Poderia até começar pelo Marcos aqui. Comprar imóvel agora ou investir num fundo imobiliário? Você tem que depor aí jogar contra o próprio time, eventualmente. Mas essa dúvida, faz sentido comprar imóveis agora? Sim, não? De novo, eu sei que para vocês três, vocês não focam nisso no dia a dia, mas vocês estão totalmente inseridos no setor imobiliário. Marcos, o que você diria para aquele teu primo, tio, que, poxa, compra um apartamento agora, sim ou não? Então, eu acho que vai depender muito do perfil de cada pessoa. O momento é uma oportunidade muito boa para ambos os investimentos, tanto para comprar fundo imobiliário, quanto para você comprar um imóvel, né? A gente acredita que a taxa de juros está num patamar historicamente muito baixo, né? A demanda assim, vai aquecer, a gente acredita que vai continuar aquecida para esse setor, principalmente o residencial, é um setor que a gente já comentou que a gente gosta, porque acredita que essa janela de oportunidade de juros historicamente baixo estimula as pessoas a comprar e a adquirir uma prestação de longo prazo numa taxa de juros mais interessante. E, do outro lado, eu tenho assim, um investidor, necessariamente pessoa física, porque que não necessariamente ele vai usufruir daquele imóvel. Né? Eu acho que você tem vantagens em ambos os ativos. Se eu for olhar, por exemplo, para a minha situação pessoal, a minha esposa é patrimonialista. Ela quer uma casa. Entendeu? Eu não tenho problema em morar de aluguel, mas ela gosta muito de uma casa. Então, uma questão essa. Eu preferiria investir em fundo imobiliário. E se eu precisar de um recurso no curto prazo, eu não consigo vender parte da minha residência, né? Mas se eu precisar de um recurso no curto prazo, eu consigo vender parte das minhas cotas no fundo imobiliário. Então, acho que é um pouco isso. Os fundos imobiliários de papéis, eu acho que eles dão uma segurança para o investidor que é realmente a proteção contra a inflação. A gente está conversando aí que o IGPM, por exemplo, subiu muito. Você tem lá taxas muito expressivas, um spread acima do IGPM ainda. Então, assim, eu acho que vai continuar sendo uma boa oportunidade de fundo imobiliário, mas vai depender do perfil de cada pessoa, né? O que ele pretende fazer da vida dele, né? Se é um imóvel que ele vai investir, se fosse eu comprar uma casa de veraneio, por exemplo, talvez não fizesse sentido para mim, porque eu gosto da liquidez, eu talvez não ficaria tendo a obrigação de ir sempre para aquela casa. Eu poderia pegar esse recurso e ir para outras casas de veraneio, por exemplo. Boa. Aí tá aí uma oportunidade da multipropriedade, por exemplo, né? Mas que nosso tempo já está estourando, vou passar a palavra para os outros colegas. Boa. Pessoal, em 1 minuto. Eduardo, compra imóvel agora ou não compra? Tá? É uma boa hora? Samuel, se a pergunta foi imóvel ou fundo imobiliário, eu tenho uma opinião muito enfática e que eu repito toda hora. É fundo imobiliário ontem, hoje, amanhã e sempre. Custo de transação muito mais baixo, liquidez muito mais alta, possibilidade de diversificar muito mais alta.
não quero fazer autopromoção de nós aqui, mas gestão profissional ajuda muito e, além de tudo isso, ainda rendimento isento de imposto de renda. Então, se a pergunta é compra imóvel, compra fundo imobiliário, eu não tenho a menor dúvida. Momento para comprar um ou outro, acredito que seja um bom momento sim, tá? Quem não tem, para mim é fundamental ter numa carteira diversificada de ativos. Quem já tem, avaliar o tamanho que ele representa na carteira para saber se aumenta ou não, mas vejo um ciclo positivo daqui para frente aí no setor como um todo. Acho que o mais interessante é falar sobre se é o momento de comprar um imóvel mesmo, né? Porque é claro que, enfim, vocês veem as vantagens óbvias aí dos fundos imobiliários, né? Mas para quem está pensando em comprar um imóvel, esse é um bom momento? O tijolo mesmo, o patrimonialista. Gil, né? Acho que somos ultra viesados nós três aqui. É o nosso trabalho, é o nosso dia a dia, fundo imobiliário. Então, primeiro, acho que a gente é ultra viesado para a resposta. Eu compartilho da resposta do Edu em gênero, número e grau. Acho que também tem essa mesma visão. Mas aí acho que talvez me isentando um pouco aqui, a gente está vendo juros mais baixos da história do Brasil. Talvez, provavelmente, por um curto espaço de tempo aí, não espero que esse juro vai permanecer nesse nível por tanto tempo assim. E, sem dúvida nenhuma, é o melhor momento possível onde uma pessoa física consegue comprar um imóvel financiado num longuíssimo prazo com um juro extremamente atrativo. Então, a gente está vendo essa possibilidade hoje. O crédito imobiliário é algo hoje que já faz parte do dia a dia de todas as instituições, todas as pessoas. Então, acho que assim, pode ser o melhor momento possível para quem quer buscar comprar um imóvel, ter esse acesso, conseguir esse financiamento, um momento bom e barato. Acredito que sim, possivelmente um dos melhores que eu já tenha visto até hoje, tá? Mas não é a discussão entre comprar imóvel ou fundo imobiliário, é a discussão de se é um bom momento para comprar imóvel ou não e se aproveitar do financiamento imobiliário barato ou não. Acho que talvez essa seja uma pergunta um pouco diferente, mas acho que sim, é o melhor momento possível para você conseguir comprar um imóvel financiado num juros bom, barato, de longuíssimo prazo. Mas eu sou viesado, concordo com o Edu totalmente. Perfeito, pessoal, foi ótimo, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, dar parabéns pelo prêmio e obrigada aí pela participação. Pessoal, obrigado, prazer falar com vocês. E parabéns também. Falou, gente, obrigado, viu? Muito obrigado aí. Tchau, tchau. Um abraço a todos.